Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa 14ª aula do curso Prática do Benefício de Prestação Continuada, que incluiu, na verdade, mais alguns outros benefícios assistenciais bastante relevantes também. E nessa aula em específico, nós vamos estar vendo o último desses benefícios, que é o Auxílio Extraordinário de 2024, um benefício bastante simples de se entender, mas que tem uma relevância muito grande para uma determinada população da região norte do país, especialmente nesse momento de catástrofe climática pela qual nós temos no passado, né? Então vamos adiante aí para nós conhecermos um pouquinho mais desse benefício. Esse benefício, na verdade, ele foi inicialmente criado em 2023, a medida provisória perdeu eficácia, né? E ele não teve, vamos assim dizer, uma regulamentação, uma estruturação posterior. Novamente, ela foi reeditada esse ano e nós temos aí que dar uma olhadinha em alguns aspectos dessa nova medida provisória. Mas, inicialmente, cabe aqui nós observarmos e traduzirmos a ideia de que o pescador profissional artesanal ele é segurado obrigatório do regime geral de previdência social na condição de segurado especial. Essa caracterização desse trabalhador como segurado obrigatório vem lá do artigo 11, inciso 7º, letra B, da Lei 8.213 de 91. E, por sua vez, a Lei 10.779, que trata aí do seguro-defeso, ela estabelece que considera-se pescador artesanal aquele que tem a pesca artesanal como profissão habitual ou principal meio de vida, quando exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao do defeso em curso, o que for menor. É muito importante a gente entender aí a ideia do pescador profissional artesanal, porque ele não exerce a sua atividade ao longo de todo o período do ano, ao longo de todos os meses do ano. Existe um período definido aí pelo IBAMA, em que é proibida a pesca por uma questão de sustentabilidade, para a preservação das espécies, normalmente é um período reprodutivo e de desenvolvimento, e aí então durante esse período, para a preservação das espécies, fica proibida a pesca. Então o pescador profissional artesanal, durante esse período em que está defesa a pesca, está proibida a pesca, ele recebe o seguro-defeso, um benefício pago aí como se fosse um seguro-desemprego, já que ele não pode exercer atividade durante esse período. O problema todo é que, mais recentemente, além dele ficar sem poder pescar durante o período de defeso, houve também uma seca muito grave na região norte do país. E em função dessa seca, muitos rios foram extintos, secaram, outros rios diminuíram muito excessivamente o seu volume de água, não dando condições para a manutenção das espécies, principalmente aquela situação em que as espécies do peixe precisam subir o rio para fazer a desova e depois retornar. Então, como não havia condições físicas para que eles pudessem subir, não houve a procriação. E aí também diminuiu-se a quantidade então de peixes, muitos peixes morreram também em função da falta de oxigênio, dado o volume de água que existia, né? Então, além de ficarem o período de defeso sem pescar, ficaram o próprio período que seria autorizado a pesca sem condições de realizar a pesca. Então, em face dessa situação, foi criado o auxílio extraordinário exatamente para fazer uma cobertura adicional a esses pescadores e pescadoras profissionais artesanais em face dessa situação de calamidade pela qual passaram alguns municípios da região norte. Então, nós vamos dar uma olhada exatamente no benefício que veio tentar, de alguma forma, minimizar essa situação para essa população, para esses profissionais de alguns municípios da região norte. Vamos lá, então. Primeiro, né, a instituição do auxílio extraordinário esse ano veio por meio da medida provisória 1263, de 7 de outubro, né? Ela foi publicada no dia 8 de outubro de 2024, e ela instituiu, então, esse auxílio extraordinário destinado a pescadoras e pescadores profissionais artesanais, beneficiários do seguro-desemprego do pescador artesanal, ou seguro-defeso.
cadastrados os municípios da região norte em situação de emergência decorrente de seca ou estiagem reconhecida pelo Poder Executivo Federal até a data da publicação dessa medida provisória. Então, até para aqueles pescadores que estavam cadastrados até 8 de outubro de 2024. Ainda conforme estabelece essa medida provisória, o valor do auxílio extraordinário é um valor único, um pagamento único, parcela única, no valor de R$ 2.824, devido então aos beneficiários pescadoras e pescadores profissionais artesanais que tiveram o benefício concedido até a data de publicação dessa medida provisória, que ocorreu aí, conforme a gente já falou, em 8 de outubro de 2024, referente ao período defeso vigente ou imediatamente anterior. Pode ser do período defeso, por exemplo, do ano passado, desse ano, ou até desse ano mesmo, né? O importante é que essa pessoa esteja cadastrada como pescador artesanal. Existe um cadastro nacional do pescador profissional, e aí lá dentro tem também um cadastro para o pescador profissional artesanal. Bom, as atribuições aí de cada autoridade governamental, né? Primeiro, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional cabe encaminhar a lista dos municípios de que trata o artigo 1º, aqueles municípios do norte que passaram por seca ou estiagem, e deu um prazo aí de 5 dias. Essa lista, eu coloquei aí o link para vocês. Não existe uma única portaria, são várias portarias que reconhecem esses municípios como atingidos pela seca ou pela estiagem. Então, o Ministério da Integração acabou divulgando uma lista que consta lá do seu site. Eu coloquei aí para vocês o link para consulta para saber se o município a que pretendem aí realizar o cadastramento ou a solicitação consta dessa lista. Bom, ao INSS emitir a relação de beneficiários do seguro-defeso cadastrados nos municípios indicados na lista de que trata o inciso 1. Então, o Ministério da Integração divulga a lista dos municípios, o INSS vai lá, identifica os pescadores artesanais que são beneficiários do seguro-defeso naqueles municípios, né? E, processada essa lista, ela entrega para a Dataprev processar o pagamento do auxílio extraordinário, que será feito aí pela Caixa Econômica Federal em acordo ou algum contrato com o Ministério da Pesca e da Agricultura. Na verdade, esse ano, esse pagamento já começou a ocorrer, se eu não me engano, agora no iniciozinho de novembro, ou deve ocorrer na próxima semana, já estarão sendo creditados os valores correspondentes a esse auxílio extraordinário. Bom, tem aí algumas observações em relação ao crédito desse benefício, né, que será efetuado aí pela Caixa Econômica Federal por meio de conta poupança social digital, de abertura automática em nome do beneficiário ou de outra conta em nome do beneficiário na mesma instituição financeira, na Caixa, né? Sendo vedado à Caixa efetuar descontos ou qualquer espécie de compensação que implique a redução do valor recebido a pretexto de recompor saldo negativo ou de saldar dívidas pré-existentes do beneficiário. Então, o crédito vai ser realizado na conta do segurado, mas não pode ser debitado nada, nenhum valor desse benefício a esse benefício, seja que título for, nem para cobrir conta corrente negativa, nem para cobrir outros débitos. É, na verdade, um auxílio emergencial em função da situação por que passam esses pescadores em face da seca extrema que afetou aí a região norte do país. Bom, algumas particularidades aí em relação a esse benefício. Primeiro, o auxílio extraordinário não será considerado fonte de renda, né? Então ele não vai ser computado como renda para fins, primeiro, né, do seguro-defeso pescador profissional artesanal, para o programa Bolsa Família, e também não será incluído como no cálculo da renda para fins de cadastro no CadÚnico, né? E também não será considerado renda para fins de recebimento do benefício de prestação continuada, o BPC, que nós já vimos, né? Então,
na verdade, realmente um auxílio extraordinário, uma situação excepcional, um crédito excepcional, que não deve ser computado para as outras condições ordinárias, né, como Bolsa Família, BPC. Isso daí esse benefício é para uma situação extraordinária, excepcional. Então, não cabe ao Estado, não cabe às demais entidades e aos demais programas assistenciais levar em consideração esse valor como se fosse uma renda, porque isso é absolutamente excepcional. E aí, cabe algumas observações, já havia falado isso para vocês no começo, né? O auxílio extraordinário criado em 2023 veio aí pela medida provisória 1192 e ela não foi convertida em lei, tendo a sua vigência sido encerrada pelo ato declaratório do presidente da mesa do Congresso Nacional, número 18 de 2024. Né? E por fim também aí a MP do auxílio extraordinário de 2024 estabeleceu que ato do Ministério da Pesca e Aquicultura poderá dispor sobre os procedimentos necessários à operacionalização do pagamento do auxílio extraordinário. Na verdade, essa operacionalização vai ocorrer mais internamente no âmbito do Ministério da Integração Nacional, que vai divulgar a lista, e já fez isso, depois o INSS, que identifica os segurados beneficiários do seguro defeso nesses municípios, entrega essa lista por meio da DataPrev à Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal simplesmente processa esses pagamentos aí identificadas dessas pessoas com uma conta digital que ela vai abrir, conta poupança digital que ela vai abrir ali mesmo na Caixa Econômica Federal. Né? Então, praticamente não há necessidade de nenhum outro ato regulamentador, salvo se a medida provisória aí for convertida em lei, e provavelmente isso talvez não venha a ocorrer novamente, porque é um pagamento extraordinário para essa situação específica. Caso ela venha a ocorrer novamente, o ano que vem, uma outra medida provisória vem no sentido de tentar cobrir essa situação excepcional. Na verdade, esse benefício poderia, se houver interesse do governo, ser estabelecido em caráter permanente, pelo menos a sua regulação, pelo menos a previsão das situações que poderiam gerar o pagamento do auxílio extraordinário. E aí, uma vez ocorridas essas situações, que poderiam ser reconhecidas por decreto, por portaria ou instrução normativa de algum desses órgãos, simplesmente determinasse o pagamento do benefício. Bom, nós encerramos por aqui o estudo específico de cada um dos benefícios assistenciais que nos propusemos a fazer lá no início, no começo do curso. As duas próximas aulas vão tratar de alguns aspectos mais relevantes aí do procedimento administrativo e do procedimento judicial que envolve o pagamento ou o requerimento do benefício de prestação continuada. Então, até a nossa próxima aula.